Hoje é o terceiro dia que eu me comprometi a mudar a minha vida. É o desafio dos 1000 dias para eu poder emagrecer. Vou tentar ser o mais breve e objetivo possível para repassar aqui as informações. Teve um rapaz no comentário que me perguntou assim: qual é a sua metodologia para você poder emagrecer? O que você está comendo? Que tipo de exercício que você está fazendo? Bom, eu estou comendo uma dieta que é paleolítica e low carb. Ela segue a dieta paleolítica, porém a dieta paleolítica, 40% da dieta é carboidrato. Eu estou zerando o carboidrato. Então eu estou fazendo uma dieta low carb, mas com alto índice de proteína. Então, nessa dieta que eu estou fazendo, carne você pode comer à vontade, queijo, ovo e salada. Você pode comer coco, aquela polpa do coco branca, e você pode comer abacate. É basicamente isso. Por que você não come fruta? Por conta da frutose, por conta do açúcar presente na fruta. Por exemplo, a laranja tem muito açúcar. Em legumes, beterraba tem muito açúcar, maçã tem muito açúcar, a própria banana tem muito açúcar. Então, você vai comer apenas o abacate, que apesar de ter carboidrato, possui gorduras boas, inclusive até mesmo o magnésio, que é responsável por mais de 600 funções no corpo humano. O coco é um dos melhores alimentos do mundo para você poder ingerir. E claro, também o óleo de coco é permitido. Azeite é permitido, manteiga é permitido, banha de porco é permitido. Então, é uma dieta onde eu estou comendo basicamente uma refeição por dia. Em casos raros, eu como 2 refeições, mas é apenas uma refeição por dia. E essa refeição, ela consiste puramente em proteína. Muitas vezes eu faço ovos mexidos, depois vocês vão acompanhar, com queijo, ovos mexidos com queijo, e coloco um tomate por cima, picadinho por cima. Eu utilizo sal integral, mineralizado, vou tentar deixar uma foto para vocês, e não faço uso de açúcar. Então é uma dieta para zerar o carboidrato e zerar o açúcar. De onde que você tirou isso, gordito? O senhor está louco. O Código da Obesidade, de Jason Feng. Excelente livro que fala sobre esse assunto, onde ele revela que um dos principais fatores para engordar é a insulina. Se você pegar aí o livro Barriga de Trigo, do William Davis, fala basicamente a mesma coisa. Então, o pão consegue aumentar, ainda que integral, o índice glicêmico mais do que o próprio açúcar. Então, você tirando os grãos, tirando a massa, focando exclusivamente nas folhas, na carne e nos ovos, você tem muito mais a ganhar. É uma dieta que eu faço para emagrecer, não é algo que eu faria no dia a dia, tá bom? Então é para emagrecer. Pois bem, então essa é a primeira coisa que eu precisava falar para vocês aqui. Toma algum suco? Não. Suco detox? Não. No máximo água de coco, no máximo. Ou água com limão, mas zero suco, zero açúcar. Toma café? Poderia tomar café, desde que fosse sem açúcar. Porém, eu não vejo vantagem no café para mim. O meu corpo apresenta intolerância à cafeína, então eu não faço uso. Cerveja nem pensar, doce nem pensar, nada que é industrializado, nem linguiça, porque a linguiça, assim como algumas carnes, salaminho, essas carnes que vêm embutidos, vamos chamar de embutidos, essas carnes que são embutidos têm nitrito e nitrato, que são conservantes, que alteram a percepção de cor da carne, se tiver a meia amarronzada, esverdeada para vermelho, né? É o fator de recuperação de carne. Além de apresentar compostos químicos danosos para a saúde, também esses compostos eles geram uma reação no seu corpo e você começa a engordar. Por quê? Porque dentro da linguiça, 30%, 40% dela é sal.
Sal e pimenta. Colocam pimenta para você não perceber a enorme quantidade de sal. Então, você come esses embutidos, logo depois você quer tomar 3, 4, 5 litros de água, que o seu corpo pede essa água para poder expurgar tudo aquilo que você comeu. Então, carne, o mais natural possível, carne, queijo, é muito bom, tem proteína, não tem carboidrato, tem gordura, tudo que é gordura faz bem. Ah, mas gordura causa infarto, gordura causa diabetes. Meu irmão, eu acho bom você estudar. Gordura não faz nada. O carboidrato é o vilão. O carboidrato que causa AVC, que causa infarto, que causa uma série de complicações. É o carboidrato. Se você tirar a gordura, ela é muito boa. Os avós utilizavam banha de porco, não eram gordos e eram extremamente saudáveis. E você que está privando de comer gordura, porque a ciência moderna diz para você que faz mal, você é mais gordo e sedentário e passa mal. E se bobear, tem pressão mais alta que seus avós. Então, praticamente, a gordura não é o vilão da história, tá? Pois bem, então essa é a minha dieta. O que eu fiz hoje? Hoje eu caminhei quase 4 quilômetros. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu tô com a minha perna assada, tô com bolha nos dedos, mas eu não vou desistir. Então, foi 3 km e 770 metros, quase 3 km e 800, uma média de 600 calorias que eu perdi, praticamente 1 hora aí de caminhada. Eu fui um pouco mais lento, porque eu tô assado, né, pessoal? Então, isso aí então vai demorar mesmo até que se sare, tá? Eu tô assado. Não fiz, depois daquele dia que eu falei de não comer mais linguiça, não comi mais nenhuma linguiça, tá? Qual refeição que eu fiz hoje exclusivamente? Hoje exclusivamente eu não comi absolutamente nada. Desde o meu segundo dia, que eu saí lá da casa dos meus pais, que a gente fez um churrasco, eu comi aproximadamente até as 5 horas da tarde. Das 5 horas da tarde até hoje eu não comi. Estou gravando esse vídeo, deixa eu só conferir o horário aqui. 8h40. Então, desde aquele dia até hoje, 8h40, eu não comi nada. Isso contabiliza mais ou menos umas 30 horas. Umas 24, daria 5 horas da tarde. Até 8, 6, 7, 8. 27 horas sem comer. Tá? E aí eu posso voltar a comer amanhã, meio-dia, para contabilizar aí aproximadamente aí, próximo de 30 e poucas horas. Eu vou ver se amanhã eu fico sem comer também. Tá? O que eu estou tentando fazer? Dentro do livro O Poder do Jejum Intermitente, da Alexandra Vasconcelos, uma nutróloga portuguesa, ela ensina os benefícios do jejum intermitente de 48 horas, de 72 horas. Tanto o livro Jejum, uma Nova Terapia, de Thierry de Lestrade, fala dos enormes benefícios do jejum. Na cultura medieval, na cultura ancestral, na cultura primordial do ser humano, como é que eles tratavam doença? Muito simples, água com limão e jejum. Era o que os caras tinham para tratar doença e tratavam melhor do que agora. Para te falar a verdade, melhor do que agora. E dormir bem, né? Dormir bastante também. É uma coisa que eles faziam tranquilamente. Seus antepassados dormiam sem interferência magnética, dormiam em média 8 a 9 horas por dia. Hoje o ser humano dorme por volta de 6. Né? Então é uma enorme diferença, altera todo o seu metabolismo. Então hoje eu não comi absolutamente nada e pretendo ficar amanhã sem comer nada. Mas eu não posso garantir, eu não posso vir aqui e falar assim, amanhã eu fico sem comer. Se eu conseguir, eu vou falar para vocês, mas eu não posso garantir. Então tem 30 horas que eu fiz o jejum. Os benefícios do jejum, da autofagia, do ganhador do prêmio Nobel de 2016, eu não sei se o nome dele é Yoshinori Ohsumi, eu não sei. Mas o ganhador do prêmio Nobel de 2016, ele demonstra benefícios de você ficar sem comer por 2 dias, porque começa o processo de autofagia. Então você vai encontrar benefícios no jejum intermitente a partir das 12 horas que você fica sem comer, e conforme você vai ficando mais tempo, você vai obtendo mais benefícios. Porém, é uma
é um tipo de autofagia que você faz consigo mesmo, é um tipo de jejum que tem que ser acompanhado com o médico. Por quê? Porque você pode muitas vezes não ter nutrientes no seu corpo para completar o jejum. Por exemplo, aqui ali, ó, deixa eu mostrar para vocês, esse vidro que eu estou indicando aqui, ó, esse aqui, ó, é o meu cloreto de magnésio PA. Eu tenho uma balança de precisão, coloco um copo Lagoinha de 100 ml, zero a balança, coloco 33 gramas de cloreto de magnésio. Quando dá 33 gramas, tiro da balança, coloco água para diluir, viro isso na garrafa de 1 litro, depois completo com água. Tenho as minhas marcações na garrafinha, cada 100 ml, e aí eu tomo de manhã 100 ml e à noite 100 ml. Porém, deixando bem claro para vocês que no momento que eu estou fazendo jejum, eu não fiz ingestão de nada, tá? Porque o cloreto de magnésio, quando você faz jejum, o jejum, ele catapulta tudo que você faz 100 vezes. Você vai tomar remédio, o jejum catapulta o potencial do remédio 100 vezes. Então é uma coisa que assim, pode ser bom, pode ser ruim. Então quando eu faço jejum, nem água com limão eu tomo, tá? Para te falar bem a verdade, nem água com limão. Então, cloreto de magnésio de manhã e à tarde. Ou poderia substituir pelo consumo de abacate, que tem magnésio também. Magnésio é responsável por mais de 600 funções no corpo humano. É um dos principais minerais para o corpo humano. Sem ele você morre. Se você não tiver magnésio, se o corpo zerar o estoque de magnésio, você cai duro no chão. Duro no chão. Em questão de 1 milissegundo. Então você tem que ter magnésio no seu corpo. Ou você ingere magnésio através da carne tem magnésio, do abacate, ou você faz suplementação. Eu faço suplementação porque a quantidade de magnésio para o nosso corpo ela é muito baixa e eu vou lá e suplemento, tá? Ponto. Então, mas eu não fiz isso agora nesse jejum. Mas quando eu terminar o jejum, eu vou suplementar com magnésio, tá bom? Beleza. Qual outro tipo de suplementação que você faz? Água com limão. A minha água é uma água alcalina, não tem flúor, é uma água de nascente. No meu caso, o que eu estou bebendo agora é poço artesiano, mas tem nascente. E é um pH extremamente alcalino, sem flúor. E aí eu faço uso dessa água com limão. Quando eu me sinto mal, alguns dias, alguma outra coisa, eu tomo carvão ativado em cápsula. 2 comprimidos para poder tirar algum efeito que eu estou sentindo alguma coisa estranha no meu corpo. Por quê? Quando você começa a emagrecer, os parasitas que estão no teu intestino vão liberar amônia. E liberando amônia, você vai começar a ter umas sensações estranhas no corpo, de um mal-estar. Aí você toma o carvão justamente para sequestrar a amônia e expurgar pelas fezes. Então é uma coisa importante de você estudar. Outra coisa que eu faço, escalda-pés. O que é o escalda-pés? Você pega uma bacia, coloca água na temperatura máxima que você aguenta colocar as suas mãos ou os seus pés. E vai comprar sal grosso no mercado, pode ser o iodado, não tem problema, e vai colocar esse sal grosso na água do escalda-pés. Vai mexer e vai colocar o seu pé. Vai ficar ali de 20 a 30 minutos. Se esfriar, você repõe com a água. Então você já pode deixar a água quente e já botar uma outra panelinha para repor. Qual que é a vantagem do escalda-pés? Tem várias vantagens, várias. Primeiro, que ele vai repor os minerais dentro do seu corpo. Segundo, que tanto a artéria, toda a estrutura de vaso que está dentro do seu corpo circula pelo seu pé. Então, a cada 60 segundos, você tem basicamente 60 circulações no seu pé. E o seu pé, ele expurga coisas ruins, neurotoxinas, toxinas que estão alojadas no seu pâncreas, no seu fígado, nos seus rins, no seu estômago, no seu pulmão. Então ele vai começar a sequestrar e expurgar isso pelos pés. Então vai começar a chover aqui, eu vou pausar e já volto. 1 minuto que eu já volto. Voltando, então o escalda-pés, ele vai fazer exatamente isso. Vai limpar o seu corpo. É um detox que você faz com o seu corpo sem precisar ingerir alguma coisa. Outra coisa importante do escalda-pés é que ele te ajuda a elevar a sua temperatura corporal. Muitas vezes, quando você bota a sua mão na sua palma da mão e a sua palma da mão está gelada, ou o seu corpo está gelado, muitas vezes o seu metabolismo ele está reduzido.
E por conta do seu metabolismo estar reduzido, o seu corpo ele está numa situação que ele está dando preferência energeticamente para se manter vivo o seu cérebro, sua cabeça e os seus órgãos. Então, as mãos e os pés gelados significa que você está próximo da morte. Não quer dizer que você vai morrer, mas você está mais próximo da morte do que quem não tem mão e pé gelado. Então, o fato de você fazer o escaldapé, você vai elevar a temperatura. Tem que fazer à noite antes de dormir. Você vai elevar a sua temperatura. Você vai começar a perceber que você vai suar. Você vai ver que a sua temperatura vai elevar. Então, é uma coisa muito boa, muito importante de você fazer. Por isso que eu faço todos os dias. Como eu faço jejum durante longos tempos e faço apenas uma refeição por dia agora, né, que eu estou começando agora, ou 2 refeições por dia, o meu metabolismo, a tendência dele é reduzir, ser letárgico. Então, se meu corpo precisa de 3.800 calorias por dia, né, com o metabolismo desacelerado, eu vou conseguir sobreviver com 2.000. Então, para isso não acontecer, eu faço o escaldapés. Então, já respondendo aí as suas perguntas, tá? Fiz a caminhada hoje, 3,77 km, não consegui mais porque eu estou assado. E também, né, já estou dizendo para vocês que eu fiz aí o jejum. Quais foram os benefícios do jejum? Né, para a gente poder finalizar esse vídeo e não atrapalhar a vida de vocês. Quais foram os benefícios do jejum? Primeira coisa, quando eu fiz o jejum, próximo das 24 horas, é quando o seu corpo ele tem reserva de glicogênio durante 24 horas. Então, quando você está próximo das 24 horas, você está esgotando a reserva de açúcar no seu corpo. O seu corpo ele tem uma reserva de açúcar de 24 horas. Quando você esgota essa reserva, a próxima reserva é a reserva de proteína, que é músculo. Então ele vai começar a buscar o músculo para poder, né, quebrar energeticamente. E depois do músculo, o músculo é um curto período de tempo, é um curtíssimo período de tempo. Quando ele quebrar esse músculo, ele vai passar justamente para a gordura. Então, no final de 24 horas que você está sem comer, você vai se sentir desesperado, assim como eu me sinto toda vez que eu faço isso. Você vai se sentir desesperado, triste, aflito, querendo um doce, querendo comer um arroz, querendo comer uma paçoca, um biscoito. Você vai ficar doido, você fica vendo até comida balançando na sua cabeça. E aí, quando exceder essas 24 horas, o seu corpo é como se ele tivesse mudado de marcha. Ele vai passar para a segunda marcha. E aí ele vai usar a proteína como um movimento paliativo no seu corpo, porque ela é mais fácil de ser quebrada. Aí ele vai mudar, aí você vai sentir já melhor porque está usando a proteína. Vai passar um tempo e você vai sentir ruim de novo, porque ele vai trocar a proteína por gordura. Tem pessoas que demoram 5 dias para sair da proteína para a gordura. Tem pessoas que demoram 3 dias, tem pessoas que demoram 36 horas. Depende de cada metabolismo, de cada pessoa. Não tem como eu bater um martelo aqui. O livro Thierry de Lestrade, Jejum, uma nova terapia, ele documenta pessoas de 5 dias, mas também tem pessoas de 3 dias e tem pessoas de 24 horas. Mas o principal é pessoas de 5 dias. Você só vai enxergar grandes benefícios no jejum a partir de 72 horas sem comer. Mas a partir de 24 horas já começa a grandes benefícios. Então, quais foram os benefícios que eu tive agora que eu estou há 27 horas, quase 28 horas sem comer? Quais foram os benefícios? E por que eu vou tentar prolongar isso? Quais foram os benefícios? Primeiro benefício mais importante de todos: eu não estou com fome. Se eu sentir fome, rapidamente eu vou lá, pego uma fruta para comer. Pego um abacate para comer. Se eu sentir fome, rapidamente eu pego uma fruta que o índice de digestão é rapidíssimo. Pego um abacate para comer, pego uma fruta que eu tenho e pronto, como e quebrei o meu jejum. Então, para mim não tem esse risco. Então, assim, o benefício é que eu não estou sentindo nenhuma fome. Você está sonolento, para baixo, cansado. No começo, as primeiras vezes que eu fiz, eu sentia isso, porque o meu corpo não estava nutrido o suficiente. Vitamina D, magnésio, ok? Gorduras boas, como o torresmo, como a costelinha de porco, como o joelho de porco, pé de porco,
Carnes extremamente gordurosas fazem bem e prolongam o seu jejum até por 72 horas sem fome. Já se você comer arroz integral, vai passar 3, 4 horas você vai estar com fome. Então fazer jejum, a partir dessa arrancada que você comeu arroz e fazer jejum, você vai sentir uma enorme dificuldade. Agora, se você come torresmo, come costela de porco e você vai fazer jejum, cara, você não vai sentir fome, meu irmão. Desculpa te falar, mas você não vai sentir fome. Então, as primeiras vezes dá fome porque a sua insulina está alta. Tá? A sua insulina está alta. E aí é um processo natural. Por isso tem que ser feito com acompanhamento médico, tá? Então você vai sentir fome. Depois a sua insulina vai abaixar. E aí o que acontece? Primeiro benefício é que eu não senti fome. Não sinto fome. Segundo benefício, eu não estou fraco, eu não me sinto fraco. Muito pelo contrário, eu me sinto forte. Eu me sinto, a sensação que eu estou sentindo agora é uma sensação que eu poderia mover montanhas com a minha mente, sem brincadeira. É claro que isso é uma maneira, uma licença poética para falar para vocês. Então, esse benefício é exatamente esse. Eu sinto que eu estou com uma força, com uma virilidade que eu não estava antes, já nesse momento de 24 horas. Outra coisa, clareza mental. Clareza mental. Lembra daqueles pensamentos intrusivos que ficam entrando na mente das pessoas? Pensamentos estranhos. Lembra o livro Vencendo a Batalha da Mente, da Rebecca Brown, que eu indiquei aqui no canal? Os pensamentos intrusivos, pensamentos estranhos que entram na sua mente. Você até pensa se realmente foi você que pensou ou não. Pois é, a partir do momento que você faz 24 horas, esses pensamentos começam a sumir da sua cabeça. Sumir. A minha mente está vazia. A minha mente está completamente vazia. Como se não tivesse ninguém morando aqui dentro. Tá entendendo? Outra coisa importante, eu estou me sentindo melhor. Eu estou sentindo a minha saúde melhor. Eu estou sentindo o meu corpo mais revigorado, uma saúde melhor. Então eu estou me sentindo melhor. Estou com energia, não estou com fome, estou com uma clareza mental maior, os meus sentidos estão apurados, eu consigo escutar maiores distâncias, cheirar mais, enxergar melhor. Então tudo isso aí foi apurado. Por quê? Porque nos primórdios, aquele homem que vocês chamam das cavernas, né? Esse cara, para ele poder fazer uma caça, muitas vezes ele ficava 2, 3 dias sem comer, às vezes 7 dias sem comer. Então o corpo tinha que bolar uma maneira do corpo ter uma maior percepção para o cara poder ser assertivo. Então suponha que o cara vai pegar um javali e ele erra, aí fica 3 dias sem comer, o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai se recondicionar para a próxima vez dar o máximo, mais do que já deu, para poder ter garantia. Então é esse o metabolismo do corpo humano, tá bom? Então é mais ou menos dessa maneira. Fiz a minha caminhada em jejum, tranquilo, e vou tentar manter o jejum aqui continuamente, tá bom? E assim, eu vou pausar o vídeo e vou voltar novamente, porque se tiver alguma coisa eu vou falar para vocês aqui. Só um adendo para vocês aqui, tá? Todos os dias eu oro o Salmo 91 e no lugar da palavra Deus eu coloco a palavra Jesus, tá bom? Então eu oro o Salmo 91, escudo e proteção de Deus. Eu oro também o terço de Maria, já falei aqui. Gosto de orar a oração de São Bento, oração dos anjos. Gosto de orar o credo, a Salve Rainha e, claro, Glória ao Pai. Então eu faço a minha campanha de oração, ok? Antes mesmo de sair de casa, meu irmão, faço a minha campanha de oração e o terço ele me ajuda a meditar na palavra de Deus, tá bom? Pois bem, até aqui é isso aí. Então o terço é uma coisa importante para mim, que me ajuda a melhorar minha situação. Outra coisa, sobre pecados. Eu não tenho nenhuma tentação, tá? Não sou um cara que fica, né? Eu já fui quando jovem, eu fazia isso aqui, até recentemente, alguns anos para trás aí, né? Mas, né, glória ao Criador, o jejum ele tira todo o seu vício. Você não tem vontade nenhuma. Você pode ver, você tira todo o seu vício. Você fica com uma clareza mental, parece que o seu QI subiu 30 pontos, sem brincadeira. Então isso não aconteceu.
Um fato curioso que aconteceu hoje, e eu pretendo repassar essa informação para os meus filhos, e para minhas filhas, e para todo telespectador que estiver assistindo isso aqui. Sempre eu oro ao Criador, pedindo a intercessão dele perante a minha vida e da minha família. Eu moro na roça, tenho algumas galinhas, tenho galinhas caipira e galinhas da Angola, ok? As galinhas da Angola, elas sempre avançam na galinha caipira. Sério, não adianta quem dizer que não avança, porque avança. E eu costumo deixar essas galinhas soltas no terreno, para poder, né, ficar ciscando, bicho, qualquer coisa que tiver. Eu costumo deixar elas ciscando. O que acontece é que eu fui surpreendido por um vendaval, uma chuva inacreditável, meu irmão, de mover pedras. Uma coisa assim, parecia uma tempestade astronômica. Veio de uma vez. E aí eu corri para poder colocar as galinhas dentro do galinheiro, né? Porque os animais são animais sensíveis. Qualquer coisinha eles morrem, sem brincadeira. Qualquer coisinha eles morrem. Inclusive eu até oro por eles, né? Então assim, eles são animais muito sensíveis. Só quem tem animal sabe. E aí faltava uma galinha para eu colocar no galinheiro antes da chuva me pegar. E aí a galinha da Angola avançou na galinha caipira, velho. E quando ela avançou, as outras galinhas, tipo efeito manada, saltou todas as galinhas assim do galinheiro. Ficou tudo fora do galinheiro. E aí eu fiquei extremamente nervoso com essa situação. Porque, velho, eu ia ter que recolher todas as galinhas. Só que a chuva estava relampejando. Véio. Então assim, eu falei, prefiro que essas galinhas todas vão pro ralo e eu mantenha a minha vida. Eu não vou ficar aqui na chuva relampejando esse nível astronômico. Né? A luz tinha caído, meu Deus, cara, a coisa estava sinistra. E aí eu fui lá e voltei para o meu escritório, eu estava compilando, editando os vídeos anteriores a esse, né, para poder colocar no canal. E aí o que aconteceu foi o seguinte, tá? Eu olhei para o meu galinheiro e as galinhas não voltaram para o galinheiro. Eu achei que elas iriam voltar naquela chuva, e elas não voltaram, elas se encolheram e ficaram fora, no muro fora do meu galinheiro. E aí foi uma situação desesperadora, né? Tudo começou a voar, a roupa começou a voar, foi uma tempestade, meu irmão, o negócio estava arredando até cadeira. E aí na hora, eu nunca vou esquecer de uma coisa, e eu preciso passar essa mensagem para frente, para os meus filhos, minhas filhas, para os meus genros, para as minhas noras, para quem for, meu irmão, e para você que está assistindo. Na hora eu lembrei da oração, lembrei das palavras de Timóteo, das palavras de Lucas, lembrei do apóstolo Paulo. Quando você orar, não duvide da sua oração. O que eu fiz? Na hora, fechei meus olhos e orei para Jesus Cristo. E falei em voz alta, Senhor Jesus Cristo, eu oro a você, peço a tua intercessão imediata para que essa chuva pare de forma imediata e que não cause nenhum dano à nossa propriedade, porque a coisa estava sinistra, e nem aos nossos animais. Eu oro ao Senhor Jesus Cristo para que possa encerrar essa chuva, para que ela não venha causar danos nossos bens, nossos animais, e nem a nossa vida, né? Então, em nome de Jesus, eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu orei, eu tinha certeza que a chuva ia parar. Certeza. E aí a chuva ficou mais forte, mas ela começou a ficar mais forte. Mas aí eu tinha certeza que ia parar. Eu não duvidei nenhum átomo do meu corpo. Minha esposa, ela até me chamou desesperada, achou que eu estava no meio da chuva lá por causa das galinhas. E aí, cara, eu sem duvidar, orando, o que aconteceu? Em menos de 13, 14, 15 segundos, a chuva parou. Da hora só. Ela estava caindo aquele toró, aquele vendaval, parou a chuva. E aí se abriu um céu azulado, ensolarado, que provavelmente as pessoas devem perguntar como que isso é possível. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, isso é um fenômeno da natureza, isso é porque já era para acontecer. Cara, isso não aconteceu só uma vez comigo, não. Aconteceu várias vezes. Sabe a história da dança da chuva? Que os índios pedem chuva e os índios dançam para a chuva poder parar? Você sabia que as tribos brasileiras, quando chegou
governou Pedro Álvares Cabral no Brasil, junto com alguns padres, os índios falavam hebraico. Você sabia disso? Você sabia que os índios, eles acompanhavam as festas do Criador? Acompanhavam a Páscoa, acompanhavam o acompanhamento do Shabat. Os índios acompanhavam. Inclusive, História de Colonização dos Portugueses no Brasil, volume 2, tem as cartas lá de Pedro Álvares Cabral sobre o Brasil e alguns padres dizendo que os índios falavam hebraico, claro, documento de registro nacional, e que eles tinham essa fé. Então você imagina, por que os índios brasileiros dançam e a chuva acontece, dançam e a chuva para? Porque os índios brasileiros conhecem o Criador e pedem o Criador chuva e pedem o Criador para que simplesmente pare a chuva. O índio, ele já tem a certeza que aquilo ali vai acontecer, porque o índio ele não é movido pelo imediatismo, ele não é movido pelo modernismo, pelo smartphone. Não, a vida dele é aquela, então ele tem conhecimento. Então, muitas vezes, nós somos inclinados ao pecado, ao erro, que nós desconhecemos essa função. Então, assim, uma coisa que acontece, se você orar para Deus, pedindo o improvável, o impossível, e não duvidar, isso acontece. Acontece. E tome cuidado com aquilo que você deseja, porque acontece. Então, assim, se você um dia estiver numa situação ruim, invoque o nome de Jesus, não importa o que aconteça. Não importa. Você vai ver a diferença que isso vai acontecer na sua vida. Então, a chuva parou de imediato. De imediato. Ah, mas foi coisa do destino. Não era, cara. Eu olhei para o céu, sério, era tipo 1h30 da tarde. Olhei para o céu, estava tudo escuro, como se fosse assim 8, 9 horas da noite. Tava vindo aquela coisa, tudo branco, assim, ia sumindo as montanhas na minha frente, e aquela nuvem relampejando, escuro, e aquele vendaval, e de repente todo mundo foi pego por esse vendaval. Né? E aí, tipo assim, foi uma coisa terrível. Na hora que eu orei, não passou 1 minuto, a chuva parou. Tudo foi desfeito. Então é uma coisa que eu faço. E já teve momentos da minha vida que eu precisava de chuva na propriedade. Eu orei a Jesus e choveu no mesmo dia, fora de época, fora de estação. Então não duvide da tua oração. É só uma coisa que eu queria passar aqui para vocês, tá bom? Encontro com vocês agora no próximo vídeo, né? Como eu falei, pretendia ser o mais objetivo possível. Fique na paz.